Então, é uma alegria muito grande. A gente convida Dona Ana Guimarães para fazer uso da palavra. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Cala-se o mundo a um luar de místicos valores. O vento lembra uma harpa a tocar em surdina, brilha pela extensão do céu da Palestina, num prenúncio feliz, a estrela dos pastores. A vida acorda, e vendo o cálice das flores, a alma do homem sente o fulgor que o fascina. A ovelha bala, o boi murcha, o pastor se inclina. Há um bálsamo em tudo a amenizar as dores. Jesus nasceu. A fé que os corações ampara desce às almas buscando os íntimos refólios, como os raios do sol numa lagoa clara. Os poetas têm essa facilidade de dizer coisas profundas, em poucas palavras e com uma magia toda especial. E nós outros, quando estamos a caminho, vamos perdendo essa verve, essa capacidade de se expressar poeticamente em todos os momentos da nossa vida. Cada vez mais o homem vai se afastando da poesia, dessa arte de dizer coisas agradáveis, boas. A Marlene está me perturbando. Estou perdendo, mas se eu perder o encadeamento, não perco, não. Então, nós vamos percebendo que a gente vai perdendo até a capacidade de se expressar com beleza, com harmonia. Nós falamos um idioma que é muito lindo, o português. E, paulatinamente, a gente vai se afastando da harmonia e da beleza do nosso idioma. Haja vista a nossa juventude. Eles têm uma forma de falar assim diferente que, às vezes, as pessoas assim mais jovens como eu não entendem direito o linguajar da juventude. É preciso fazer o caminho de volta. É preciso redescobrir as coisas boas, bonitas, harmoniosas que Deus nos concedeu, quando nos deu a oportunidade da evolução através do esforço pessoal, do esforço próprio. Não é Ele que nos impulsiona para o crescimento moral, espiritual. Não. Ele nos deu essa chance através do livre-arbítrio, da oportunidade de fazermos as nossas escolhas. Escolhas que nem sempre são as melhores que fazemos. Todavia, a misericórdia divina sempre multiplica as chances, dando-nos oportunidades. E disso nós tomamos conhecimento quando, há quase 2000 anos atrás, ele prometeu o Consolador. Quando Jesus nos prometeu o Consolador, aquele que viria relembrar o que havíamos esquecido, e iria acrescentar outras tantas coisas que naquela oportunidade não conseguiríamos compreender.
Então, quando o Consolador chega, realmente abre portas que pareciam inacessíveis para o homem. Portas que vão dando a ele a oportunidade de fazer um caminho de volta para o interior de si mesmo. Quando pensamos em tentar descobrir o caráter das pessoas, os sentimentos que animam o coração das pessoas, nos esquecemos de que a lição primordial da nossa existência aqui na Terra é o autoconhecimento. É eu me descobrir, eu saber quais são as músicas que tocam no meu mundo interior, que tipo de ideias visitam a minha mente, que tipo de pensamentos impulsionam a minha vida. Esse é o objetivo da reencarnação. Esse é o objetivo do nosso retorno aqui na Terra. E então, o mundo espiritual que labora conosco no sentido de que a gente avance, nos prodigaliza a oportunidade de ouvirmos os poetas, quando eles fazem colocações lindas a respeito da vida, a respeito do ser e a respeito de nós mesmos. Então, é uma tarefa notável essa de autodescoberta. E é extraordinário que os escritores narram, através dos seus livros, histórias interessantes a respeito da vida. E nós, aqueles que gostam de romancear a existência e de ler romances também, acompanha o enredo da história e acha notável. E dentro do enredo das histórias que os romancistas, os autores escrevem, nós vamos sentindo as emoções crescentes. Ou sentimos raiva de alguém que está cometendo um crime, ou nos emocionamos com alguém que está sofrendo, que está chorando, choramos junto, ou sorrimos juntos com aqueles que estão em momentos felizes. E a gente se esquece que a nossa vida é um romance extraordinário. Se nós fôssemos colocar a nossa vida, mesmo que na aparência seja uma vida comum, como tantas outras vidas, mas se fôssemos colocar na ponta da caneta ou do lápis, num papel, naturalmente nós iríamos despertar em outras criaturas emoções inusitadas, emoções que iriam nos lembrar que somos seres humanos, que nos emocionamos com a alegria de alguém, choramos com a tristeza de outras criaturas, sofremos com os sofrimentos das pessoas. Mas depois que passa, deixamos o romance de lado e aí voltamos a ser as criaturas aparentemente insensíveis, que passam pela vida sem viver verdadeiramente. Certa ocasião, estávamos no estado do Mato Grosso e, junto com uma companheira de Campo Grande, fomos visitar uma cidadezinha não muito distante de Campo Grande, onde eu iria fazer uma palestra. Fomos conversando a respeito da vida, a respeito do estado, que é o meu estado de nascimento também, e conversávamos e tal. Aí ela me lembrou que estava chovendo bastante naquela noite, que onde ficava a casa espírita não tinha calçada. A rua também era de barro, de lama, e o barro do Mato Grosso eu conhecia bastante, barro vermelho, pegajoso, e depois que pega é difícil de tirar. E eu falei, e agora, como é que a gente chega com a chuva que está indo? Ela falou, a gente vai pisando nos molhos de capim que tem assim, para não pisar na lama, porque se pisar, afunda. Tudo bem, chegamos,
ela parou o carro em lugar e eu fiquei olhando, não tinha iluminação também, eu fiquei procurando capinas onde eu pudesse pisar e fui caminhando, botava o pé aqui, o pé ali, ela ia na frente, falava, pisa aqui, que eu não estava enxergando direito, fui pisando, de repente eu pisei errado e o pé afundou, foi até metade da canela na lama, e quando eu puxei o pé de volta, o sapato sumiu. E eu fiquei com o pé só. E naquele tempo eu usava sapato de salto, que hoje eu não uso mais. Então eu ficou pior ainda, porque além de pisar no capim ali, eu pisava. Aí eu resolvi jogar o outro sapato fora, o outro pé de sapato fora, e fui descalça até chegar na porta do centro. Tinha 3 degraus, e lá no alto tinha um balde, uma caneca, que era para as pessoas lavar os pés, para não entrar com os pés sujos de lama no centro espírita, que era uma salinha pequena, muito grande, de cimento, mas estava tudo muito limpinho. Eu, então, lavei os meus pés, que estavam bastante lameados, e entrei descalça, pedi desculpa ao diretor da casa, por estar descalço, ele entendeu perfeitamente, e ficamos esperando, foi chegando pessoas, e quando eu me levantei para começar a falar, entrou um senhor já de uma certa idade, acompanhado de uma senhora muito simpática que estava ao lado dele, segurando na mão, e depois e não tinha cadeira, não. O pessoal chegava e ia se acomodando no chão mesmo. E já tinha uma porção de gente sentada ali no chão. Quando foi, ele começou a se acomodar bem na minha frente. Ele se sentou, a senhora sentou ao lado dele, aí chegou uma mocinha, que devia ter uns 15, 16 anos, aí chegou outra criança, mais outra, e ele foi acomodando as crianças em torno dos dois, 15 crianças, mais ou menos, que ele ajeitou ali. E então eu comecei a minha fala, fiz a palestra, e quando eu terminei, as pessoas se levantaram e até aplaudiram, a gente muito boa, aplaudiram também. E o Senhor veio conversar, falar comigo. E a senhora é do Rio de Janeiro? Sim. Pois é, eu sou de tal lugar, não é muito distante do Rio de Janeiro. Eu disse, que coisa boa. Ele falou assim, eu sou da família tal. Eu falei, ah, sim, conheço a família. Ele falou, pois é, eu moro aqui, esta é minha esposa e estes são os meus filhos. E eu achei notável, 15 filhos, dei parabéns a ele, parabéns. Que hoje a juventude não quer mais ter filhos, pensam em um ou dois, ou nenhum, que é melhor. A responsabilidade hoje é uma coisa muito complicada. Então, aquele senhor, aquele casal, tinham os dois 15 filhos. Eu achei extraordinário. Ele disse assim, a senhora vai demorar aqui na cidade? Eu disse, não, nós vamos retornar a Campo Grande hoje ainda, mas eu gostaria de conversar com a senhora. Eu falei, todo o tempo do mundo. Adoro uma conversa, principalmente para saber da vida dos outros. E já vou avisar que, se me contarem segredo, eu não guardo, eu conto para os outros. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Ele me contou uma história e eu vou narrar para vocês. Ele disse que era filho único de um casal abastado da sociedade, da cidade onde ele morava. E desde criança o sonho dele era estudar medicina. Ele sonhava ser médico. As suas brincadeiras de criança, todas eram de médico, atendendo uma pessoa, atendendo outra, que eram os seus coleguinhas de trabalho. Ou você botou o microfone aqui, mas ele fica caindo todo mundo. Melhor ficar assim. E ele começou os seus estudos sempre focado na ideia de ser médico, de estudar medicina, sempre focado em tudo que o cercava, falava a respeito
da medicina. Ele chegou a oportunidade de ir para a universidade e ele foi já preparado para estudar medicina. E foi o que ele fez. Então, ele dizendo que o amor que ele tinha por aquela profissão fez com que ele realmente se esmerasse no aprendizado. Ele queria conhecer realmente o sonho de salvar vidas, o sonho de acudir pessoas que estivessem em sofrimento, o sonho de minimizar a dor de outras criaturas. Era aquilo que o levava a se esmerar no estudo das matérias na área escolhida, até que veio a formatura. Ele havia feito a sua faculdade brilhantemente, e a festa que a família deu na sua formatura foi alguma coisa especial e espetacular também. Logo ele teve lá o consultório dele, mas não era esse o objetivo. Ele queria trabalhar num hospital onde ele pudesse estar mais perto da dor, mais perto do sofrimento. E realmente foi o que ele fez, se encaminhou para um hospital e ali começou o seu trabalho, onde ele conheceu também uma enfermeira muito dedicada também, que veio a ser a sua esposa, sua companheira, que era aquela que o estava acompanhando. Então, disse, tudo corria bem para mim. Parecia que eu tinha um toque especial, porque todos os pacientes que eu atendia, eu os reconduzia à saúde. Então, eu comecei a pensar se não haveria em mim alguma coisa já preparada por Deus para que eu pudesse ser tão feliz nos atendimentos que eu fazia. Nesse ínterim que eu me dedicava de corpo e alma à tarefa médica, a minha esposa engravidou. E mais tarde nasceu a nossa filha. Então, eu acreditei que era o ápice da felicidade. Eu tinha a profissão que eu amava, as possibilidades com as quais eu sonhava, a esposa escolhida e amada, e agora uma filha. Uma filha que veio também coroar todos os meus sonhos de felicidade. Eu era, não sei se eu digo eu era, ou se eu digo eu sou, mas digamos que eu era o homem mais feliz da face da terra. A minha filha era uma princesa linda, que foi crescendo, crescendo, e à medida que ela crescia, que os anos passavam, aumentava a minha felicidade e o amor pelas duas criaturas da minha vida, a minha esposa, a minha filha, e naturalmente os meus pais também, os amigos que eu tinha e os meus pacientes, que eu amava com devoção, dedicando a eles as horas importantes da minha vida. E num dia em que eu estava trabalhando, atento aos meus pacientes, a minha esposa ligou para mim e disse, eu gostaria que você viesse. A nossa filha está com uma febre insistente. Eu já fiz o que eu podia fazer dentro da minha área, que eu sei, mas parece que eu não tive um resultado feliz. Você poderia vir? Criança sempre tem. A minha filha estava com 7 anos. Criança sempre tem febre, criança sempre tem problemas. Não se preocupe, não. Logo mais eu vou estar livre e volto para casa. Voltei para casa e cheguei perto da cama da minha princesa e perguntei, o que é? Você está assustando a sua mãe? Por quê? O que está acontecendo? Segurei a minha filha no colo, ela estava ardendo em febre. Me preocupei um pouco, mas procurei minimizar o que estava ocorrendo dentro das minhas possibilidades. Procurei pesquisar, ver o que ela estava sentindo. No dia seguinte, deu continuidade. A febre era contínua, dava uma medicação, ela arrefecia, depois retornava. No terceiro dia, resolvi chamar um colega. Chamei o
colega veio e achou melhor levar para o hospital. Eu não queria internar a minha filha, mas o colega insistiu. Depois chamamos um outro colega para ter uma outra opinião, e os dias foram passando, e não havia nada que arrefecesse a enfermidade da minha filha. Não sabíamos o que era. Eu procurei em tudo aquilo que eu havia aprendido, que eu conhecia. Supliquei aos colegas também que pesquisassem, que analisassem, que procurassem recordar ou procurar outras pessoas que pudessem colaborar. Foram 8 dias, 8 dias de angústia. E eu vi o meu passarinho abrir as asas e alçar o voo do qual ela nunca mais voltaria. A senhora não pode imaginar a dor que eu senti, o choque que eu senti. Eu não queria separar da minha filha. Eu não queria que ela levasse embora. Eu não queria que o seu corpo se deteriorasse na intimidade da terra. Mas foi o que aconteceu. Eu estava enlouquecido de dor. Depois que ela se foi, eu voltei para casa. Entrei no meu escritório e fui pegando todos os compêndios que ali estavam. Eram só compêndios de medicina. Eu fui levando para o quintal todos eles. Fiz uma pilha e toquei fogo. Aqueles livros não serviram de nada. Os anos que eu havia passado na faculdade não significaram nada. As conversas tidas, os estudos que fizera, os aprofundamentos que eu buscara, nada significou para salvar a vida da minha filha. Elas se foram. A minha mulher estava desesperada pela morte da filha e pelo meu enlouquecimento, porque eu estava enlouquecido. Queimando os livros, ela tentando salvar alguns livros, eu a empurrei de lado e continuei a botar fogo em tudo. Todos os livros que eu tinha e que falavam de medicina. Depois, quando não havia nada que recordasse, até o meu diploma eu coloquei na fogueira, tudo. Aí então, eu procurei na bebida o esquecimento. A primeira garrafa entrou no caso, a primeira, porque eu nunca fui dada a bebida, nunca me interessei por ela, mas agora eu precisava de algo que me fizesse esquecer. A primeira garrafa, depois outra e mais outra, e eu perdi a conta de quantas garrafas entraram na minha casa. A minha esposa, desesperada, sofrendo pela morte da filha, e por ver o marido também se entregando a uma morte lenta, que é a morte do vício. Ela procurava ajudar, e foi então que eu a espanquei por primeira vez. Estava embriagado e ela tentava tirar da minha mão o copo e a garrafa. Eu a espanquei. Foi a primeira vez. Depois perdi a conta de quantas vezes eu a espanquei. Perdi a conta de tudo que ocorria em torno de mim. Até que comecei a ter uma atitude de louco, porque eu ia na porta do hospital, vencido pela bebida, e começava a depauperar contra aquelas pessoas que ali estavam trabalhando, dizendo que eles não significavam nada, que na hora mais importante da vida de alguém, o conhecimento que tinha não significava absolutamente nada, porque a morte vinha e roubava a vida de criaturas que mal haviam começado a viver. E eu estava louco, completamente louco.
Passou-se 1 ano, 2, 3, 5 anos de loucura. E os meus pais começaram a perceber que aquilo estava prejudicando a família, por assim dizer. O meu comportamento havia sido preso várias vezes e tudo aquilo não caía bem para os meus pais, não caía bem para a família. E então eles tomaram uma decisão, os meus pais, de me mandar para um local bem distante, onde eu pudesse acabar com a minha existência dentro de uma garrafa, se assim fosse da minha vontade, porque os meus pais já estavam cansados das loucuras que eu praticava. E eu vim para cá, para esta cidadezinha. Apenas quem não me abandonou foi uma santa, a santa criatura com quem eu me casei. A santa criatura que, certa ocasião, eu quase matara também na minha loucura. Ela veio comigo, tentando ainda me salvar do vício que estava me condenando à desintegração total. Mas não adiantou. Ela lutou. Nada podia me tirar de dentro do desejo de morrer e ir ao encontro da minha princesa, da minha filha. Até que, uma madrugada, chovia muito. E eu acordei do meu sono de ébrio, caído no chão. Me levantei e fui procurar as garrafas. Tinha muitas garrafas, mas estavam todas vazias. E eu procurei uma a uma, enlouquecido pela necessidade do álcool. Nenhuma, todas elas estavam vazias. Então, eu desejei sair para procurar, mas chovia muito. E resolvi esperar um pouco até que a chuva passasse para que eu fosse buscar mais alguma bebida. E então, bateram na porta. Era madrugada, a chuva ainda caía. E eu que estava acordado, a minha esposa estava adormecida. Fui até a porta, abri a porta, e lá estava uma senhora, já de uma certa idade, envolvida num chale encharcado, e ela também gotejando a água da chuva. Ela falou: "É aqui que mora o doutor?" E eu respondi: "Aqui não tem doutor nenhum. Não tem nenhum doutor aqui. Eu sei que é o senhor o doutor. O senhor é o doutor. E eu estou precisando de um médico." Falei: "Que loucura. Aqui não tem nenhum médico, nenhum doutor. Aqui não tem ninguém. Aqui tem um bêbado, apenas um bêbado, que sou eu. Por favor, doutora, a minha filha está muito doente, muita febre. Eu já dei a ela alguma medicação que a gente aprende, mas sou muito pobre, eu não consigo comprar remédios numa farmácia, não tenho dinheiro. Então eu queria que o senhor fosse ver a minha filha. Ela tem 7 anos e a febre está com 30. Por favor, doutor, eu sei que o senhor pode salvar a minha filha." Eu olhei para ela e dei uma risada. E levantei o pé e coloquei no seu peito e a empurrei com toda a força. Ela caiu sentada numa bolsa de lama. E eu fiquei olhando aquela mulher sentada na poça d'água. Ela se levantou e tentou limpar a saia que estava enlameada. E voltou novamente, subiu os 2 degraus e falou: "Por favor, doutor, o senhor pode salvar minha filha." E eu não sei por quê, alguma coisa daquela voz tocou meu coração. E eu disse a ela: "Não posso. Além do mais, eu não tenho nada com que possa examinar a sua filha."
E então, naquele momento, a santa criatura que me tolerava, que vivia comigo, veio com uma valise e disse: eu salvei do incêndio a sua valise. Aqui está. Não sei como ela escondeu a minha valise de médico, não sei como, mas ela fez assim. E eu então olhei a valise, olhei para ela e olhei a mulher encharcada que ali estava. Peguei a valise e acompanhei aquela senhora. Chegamos num casebre, onde chovia mais dentro do que fora. Entrei e ali, numa caminha improvisada, estava uma menina de longos cabelos negros, de face rosada pela febre, nariz perfeito, os cílios longos, a boca pálida, trêmula. Meu Deus! De imediato veio à minha lembrança o meu passarinho, que voou no dia terrível em que a medicina não pôde salvar a sua vida. E naquele momento, olhando aquela criança que tremia de frio, de febre, eu desafiei Deus. O Senhor não vai tirar de mim essa criança. Eu vou salvar a sua vida. E comecei. As minhas mãos tremiam pelo vício, mas eu comecei a tentar combater aquele desejo que vinha de dentro de mim e o tremor das minhas mãos. E comecei a tratar a criança com aquilo que possuía ali na valise e com aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer quando o dia amanhecesse. E passei o resto da madrugada ao lado da criança. Pela manhã, a senhora veio com uma xícara de chá. Doutor, perdoa, mas eu não tenho café, mas tenho chá. O senhor pode tomar? E eu então tomei aquele chá, que me fez um bem enorme. E olhei a criança, a febre havia arrefecido. Examinei-a o melhor que pude, com as mãos trêmulas que eu tinha. E disse a ela que eu iria até em casa e retornaria para ver a criança. Fui em casa, mas eu não tinha nada que pudesse colaborar no trato da criança. Conversei com a esposa, que estava numa felicidade, que sorria. Só então eu percebi que havia quebrado os dentes dela. E fiquei sabendo porque ela me contou que foi um dia que eu estava bem nervoso e havia dado um soco na sua boca, e o dente quebrara e ela não pudera consertar. Eu olhei para ela e disse: você salvou a minha vida com aquela valise, e aquela mulher salvou a minha vida com uma saia cheia de lama. Voltei novamente à casa da senhora e passei o dia todo ao lado da caminha da menininha. E no terceiro dia que eu ali estava, eu dormi com a cabeça encostada na beira da cama e acordei com uma mão leve batendo no meu ombro. Doutor, a minha filha está salva, doutor. Ela está bem. Até conseguiu tomar o mingau que eu ofereci a ela. Oh, doutor, o senhor salvou a minha filha. E ela sorriu. Eu gostaria de pagar o senhor, mas eu não tenho nada. A coisa
mais valiosa que eu tenho é a minha filha. E depois, doutor, depois da minha filha, a coisa mais valiosa que eu tenho é isto aqui. E eu queria oferecer ao Senhor. Era o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse que não precisava, que ela podia ficar com o livro, mas ela insistiu. E eu peguei, então, aquele pagamento e levei para casa. Eu me sentia muito feliz. Ainda estava dentro de mim aquele anseio pela bebida, mas ali diante daquele livro, que era a coisa mais preciosa, depois da criança que aquela mulher possuía, eu resolvi que nunca mais eu tocaria numa garrafa. Nunca mais. E voltei para casa, até assoviei, enquanto voltava, pensando com alegria na criança que estava recuperando a saúde. Cheguei em casa, a esposa havia feito uma arrumação naquela casa que era um lixo cheio de garrafas. Ela havia limpado tudo, arrumado. A gente não tinha nada, mas aquilo que tinha, ela havia organizado. E eu disse a ela, vamos começar uma vida nova. E mal havia dito isso, bateram na porta novamente. É aqui que mora o doutor. Nós estamos precisando. E a partir daquele dia, não tive mais sossego. Porque a cada instante era outra pessoa que procurava, e mais outra, alguém que estava doente, alguém que precisava. E eu corria para atender os meus pacientes. E fiquei conhecido na pequena cidade aqui como doutor, o santo doutor, que curava os males das pessoas. Não sei por que eles diziam isso, mas era o que eu ouvia. E o tempo foi se passando e eu fui chamada, então, para retornar à casa do meu primeiro paciente ali na cidade, a menina que agora estava gozando de plena saúde. E quem estava enferma era a mamãe. E eu entrei na casa, mamãe agora estava caída. E bastou que eu a olhasse, eu percebi que naquela ocasião eu não poderia fazer nada. Realmente, ela estava partindo. Aproximei-me do leito, ajoelhei na beira da cama, segurei a mão daquela criatura que se tornara uma grande amiga. E ela disse, dessa vez, doutor, o senhor não pode fazer nada. Eu balancei a cabeça. Realmente não. Ela disse, pode sim, doutor. O senhor pode fazer uma grande coisa em meu benefício. Disse o quê? Estou com as mãos atadas. Ela disse, não. Eu lhe dei um tesouro muito valioso que eu possuía. Mas era o meu segundo tesouro. O primeiro ficou comigo. Agora, eu não posso deixar esse tesouro aqui. Então, eu gostaria que o senhor ficasse com a minha filha. Que o senhor adotasse a minha filha. Ela não tem mais ninguém. Aquela menina que me lembrava tanto o meu passarinho que escapou da gaiola de carne e foi para o paraíso. Eu aceitei a incumbência. E a minha filha mais velha está agora com 15 para 16 anos. Está comigo. E desde que ela entrou na minha casa, como minha filha, pareceu que alguma coisa aconteceu, ocorreu
sem que eu soubesse exatamente por quê. No segundo dia que ela estava já na nossa casa, era a nossa filha, eu escutei um barulho na porta, fui ver. Tinha um bebê que alguém havia deixado na escada. Recolhemos. Depois, uma outra e uma outra. E agora nós temos 15 filhos que fomos ganhando assim. De repente chegaram, sem a gente saber por quê ou de onde, alguém abandonava, alguém trazia, e etc, etc. E hoje nós estamos com 15 filhos. E já temos aqui um pequeno hospital, onde atendemos os pacientes, todos pobres, não têm condições de pagar. Então, eu me recordo dos meus pais, que já fizeram de tudo para que eu retornasse à nossa cidade. Mas agora esta é a minha cidade. Aqui estão os meus pacientes, que não são pacientes, são filhos do coração que eu atendo. Mas aprendi uma coisa importante. Eu não sou o dono da vida. O dono da vida é eu. E eu aprendi isso neste tesouro que a minha amiga deixou para mim. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, às vezes, eu disputo com ele uma vida. E eu digo a ele que eu vou vencer. Mas quando eu vejo que ele venceu, eu não me importo. Porque eu sei que ele apenas abriu uma porta para que o meu paciente passasse, mas ele continua lá do outro lado da porta. Porta que ele fecha novamente. E aí a gente começa a luta novamente. Dessa vez eu vou ganhar. E eu ganho tantas vezes nessa disputa com Deus. E a minha história é essa. Eu nasci para ser médico. Mas eu não havia nascido para perder uma luta, como perdi aquela primeira. Mas depois eu aprendi também que a vida é assim. A vida é uma luta constante. Às vezes a gente ganha, outras vezes a gente perde. E quando perde, temos que fazer um esforço para levantar e continuar de caminho, porque logo em seguida ganharemos outra luta. E é assim que a vida se me apresenta. Hoje eu sou espírita. Hoje eu sei que lá do outro lado da vida, a minha filha continua a abraçar-me todas as manhãs, dizendo a sua bênção, meu pai. E eu nunca esqueço de responder: Deus te abençoe, minha filha. E tenho esses 15 filhos. A filha mais velha pretende estudar medicina também. E eu fico olhando para ela. Tomara que ela não cometa os enganos que eu cometi. Mas nunca disse nada, nada. O seu entusiasmo é lindo. E o meu segundo filho pretende ser enfermeiro. Eles estão apaixonados pelo esforço de minimizar as dores do próximo. E essa é a minha história. É isso que eu gostaria de contar à senhora. E eu disse: me permite? Eu contarei a outras pessoas a sua história. E disse: não tem importância. Contanto que outras pessoas aprendam, não na escola difícil, onde eu aprendi, mas que eles aprendam na escola da vida. Que a gente não deve disputar com Deus, nunca. Quando Ele chama alguém, devemos abrir a mão, porque Deus não mata ninguém. Ele apenas abre a porta para que alguém possa passar. O corpo fica, mas a alma vivifica. Continua lá do outro lado. Eu aprendi isso. Então eu disputo com ele um pouquinho, tentando roubar dele uma vida. Mas quando ele ganha, eu disse: vai com Deus.
e que tenham do outro lado da vida um espaço bom, onde continuem no seu esforço de se tornar criatura melhor. Então, essa história eu ouvi de alguém que venceu as inclinações negativas. Como diz Allan Kardec, que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas tendências negativas. Essa é a história de quem realizou um esforço gigantesco para domar as tendências negativas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos amigos que aqui se encontram é a importância do matrimônio, a importância de haver realmente um sentimento de sinceridade e respeito à programação estabelecida por Deus para a continuidade da vida, para que a vida não desaparecesse da face da terra, porque enquanto houver um homem e uma mulher e um lar, Deus continuará a povoar a terra. Então, nos dias difíceis de hoje, temos que nos lembrar disso. E quem conseguiu edificar um lar, zele por ele, ame esse lar, mesmo que seja difícil, como foi difícil para aquela senhora da história que contamos, como foi difícil a ela, nas vezes em que o marido a espancava. E eu perguntei a ela, o que é que você pensava quando ele estava enlouquecido na bebida? E ela respondeu, eu pensava que ele era um homem bom, sempre foi um homem bom, que a criatura que me estava maltratando não era ele, era uma garrafa que estava no lugar dele. Então eu o perdoava. Aprender também a perdoar, recordando que aqueles que têm costume de orar, repete constantemente, perdoa, ó Pai, as nossas dívidas. E dizemos uma mentira, assim como perdoamos. Então vamos parar de dizer mentiras e vamos começar a dizer a Ele com sinceridade, perdoa, Pai, as minhas dívidas, assim como eu vou me esforçar para perdoar aqueles que me devem, aqueles que me maltratam, aqueles que me fazem sofrer. E vamos ser sinceros na nossa conversa com Deus, quando a gente diz, Pai Nosso, e olha para as criaturas que estão em torno de nós como nossos irmãos, verdadeiramente. Porque se eu digo Pai Nosso, eu digo que Ele é meu Pai, mas é o Pai de vocês também. É o Pai daqueles que estão em torno de mim. Santificado seja o teu nome, Pai. E eu só posso santificar esse nome se eu agir com correção, se eu for honesta nas minhas atitudes, se eu for honesta naquilo que faço, naquilo que penso, em como eu ajo na comunidade onde estou inserida, aí então eu estarei santificando o nome do Pai. Mas cada vez que eu cometo um delito, cada vez que eu cometo um erro, movido por qualquer sentimento que seja negativo, eu não estarei santificando o nome dele. E eu peço que venha dele o reino de paz, o reino de harmonia, o reino de amor, o reino de fraternidade. Mas se eu não sei dar paz àqueles que estão em torno de mim, como é que eu posso pedir paz a ele? Se eu não sou capaz de querer bem aqueles que estão em torno de mim,
na condição de marido, de esposa, de filhos, de pai, de mãe, de irmãos, se eu não sou capaz de dar paz a eles, como é que eu vou ousar pedir paz a esse Pai amoroso que é meu, mas que é de vocês também, que é de todos nós, porque é assim que a gente fala, Pai Nosso. Então vamos pensar nisso, como pensou esse meu amigo, que venceu as inclinações negativas do vício da bebida, para se tornar pai dos aflitos, dos necessitados de todos os matizes, minimizando as dores de um, mas principalmente transformando o seu lar numa creche de amor, recolhendo crianças cujos pais, perdidos ainda na ignorância, abandonaram. Esses pais um dia vão despertar e vão descobrir a honra de ter um filho, a honra de receber a responsabilidade de tomar conta de um filho de Deus, na situação de filho ou de filha dentro do nosso lar. Então, a lembrança desse companheiro não tem tanta importância assim. O que tem importância mesmo é daquela figura aparentemente ignorada, aparentemente esquecida, a esposa que o sustentou durante um bocado de tempo, guardando a valise, porque acreditou que um dia o doutor iria despertar, o médico iria voltar e tudo entraria na normalidade. A esposa consciente e responsável, que foi basicamente a autora do renascimento do nosso amigo. Vamos pensar nisso, vamos valorar os nossos lares, vamos valorar o matrimônio e vamos agradecer aos nossos pais a oportunidade de estarmos aqui. Não percamos a oportunidade. Se nós tivermos ainda o nosso pai, a nossa mãe aqui conosco, digamos a eles: eu te amo. Eu te amo, papai. Eu te amo, mamãe. Porque a gente nunca se lembra de dizer isso. E se eles já estiverem no mundo espiritual, não tem importância. Diga a si mesmo, porque eles vão ver. Estão vivos. E se você tem um lar, diga ao seu companheiro: eu te amo, todos os dias. Que é para que ele nunca se esqueça de que isso é uma realidade. E o Senhor diga à sua esposa também: eu te amo. Porque quando vocês trocam essas palavras, trocam emoções também. A palavra tem vibrações, amor, vai impregnando as paredes, tornando harmoniosa a família. E se vocês têm filhos, não importa como sejam, filhos complicados, difíceis, filhos bons, harmoniosos, digam a eles: eu te amo. É tão importante que a gente ouça isso do papai, da mamãe, todos os dias. Eu te amo. Porque dessa forma nós estaremos colaborando com Deus para a harmonização do nosso planeta, do nosso país, que está tão complicado e tão difícil. Nós estaremos colaborando, transformando o nosso lar num lar feliz. E esse lar vai se multiplicar em vibrações positivas para outros lares também. E então, quem sabe, a gente possa encher este mundo de amor, minimizando, diminuindo
transformando tantas vidas aparentemente perdidas no cipoal dos vícios, dos crimes, das loucuras. Alguém pode dizer, mas quem sou eu? Se você pensar em dizer isso, não diga, porque você é a criatura mais importante da face da terra. Você é filho de Deus e, como filho, herdeiro dele. Vale a pena que a gente lembre disso. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eternizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardins suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada pela atenção.